De trazer a mensagem dessa noite. Muito obrigado. Eu estou aqui, meu nome é Gabriel. Deixa eu me apresentar, meu nome é Gabriel. Hoje, dia 4 de setembro, eu completo 9 meses de casado. Sou casado com essa belíssima mulher, maravilhosa, a mais bonita deste mundo. Então pode levantar o braço, por favor, Isabela. Aí. Eu sou chato assim porque eu sempre vi os pregadores quando iam lá em um bar, eles sempre apresentavam a esposa. Eu pensava assim, quando eu casar eu vou apresentar minha esposa para todo mundo. Vou ser chato também apresentando minha esposa. E nós estamos acompanhados da nossa amiga Grazi, que é uma amiga nossa. Nós conhecemos ela na academia e ela é uma amiga nossa que nós temos muito carinho. Queridos, gostaria de falar um pouquinho hoje sobre o pior Tomé. Esse é o tema dessa noite, o pior Tomé. E eu convido você a abrir a sua Bíblia lá em João, capítulo 20, versículo 24 ao 29. João, capítulo 20, versículo 24 ao 29. João capítulo 20, esse texto não será projetado. Eu convido você a abrir a sua Bíblia lá em João capítulo 20, versículo 24 e 29. Gostaria de convidar você a se colocar de pé, para nós estarmos lendo a palavra. Amém? Com misericórdia. Amém. Vamos lá, diz assim: Tomé, chamado Dídimo, um dos 12, não estava com os discípulos quando Jesus apareceu. Os outros discípulos lhe disseram: vimos o Senhor. Mas ele lhes disse: se eu não vir as marcas dos pregos nas suas mãos, não colocar o meu dedo onde estavam os pregos e não puser a minha mão no seu lado, não crerei. Isso é Tomé dizendo. Versículo 26. Uma semana mais tarde, os seus discípulos estavam outra vez ali, e Tomé com eles. Apesar de estarem trancadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. E Jesus disse a Tomé: coloque o seu dedo aqui, veja as minhas mãos. Estenda a mão e coloque-a no meu lado. Pare de duvidar e creia. Disse-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Então Jesus lhe disse: porque me viu, você creu? Felizes os que não viram e creram. Amém. Convido você a fechar os seus olhos e abrir o seu coração. Eu tenho certeza que o Senhor tem uma palavra para você. Eu gostaria que você fechasse seus olhos, falasse com Deus o seguinte: Senhor, fale comigo nessa noite. Eu quero que você abra o seu coração para a palavra. Que você não vai ouvir aqui o que você quer, mas aquilo que o Senhor quer para você. Deus, obrigado, Senhor, por essa noite. Peço que o Senhor esteja me usando, que eu possa falar palavras vindas do Senhor, Deus. Abençoe cada um que aqui está, que o Senhor, Deus, possa falar poderosamente com cada um. No nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Bom, vamos falar um pouquinho sobre Tomé. Tomé é a figura central da nossa mensagem hoje. Tomé, ele foi um dos 12 apóstolos de Jesus. Aqui em João, no capítulo 20, João chama ele de Dídimo, talvez porque estava escrevendo a leitores gregos, e por isso ele usa esse termo, que significa gêmeo. Bom, na Bíblia não sabemos muito sobre a biografia de Tomé, não fala muito a respeito deste homem. Mas sabemos que este homem, ele parece na Bíblia como sendo alguém de extremos. Por que de extremos? Como assim, Gabriel? Bom, lá em João, capítulo 11, versículo 16, a gente vai ver um Tomé que ele é um pouco pessimista, mas também um homem de enorme devoção ao Senhor, um homem corajoso, vamos dizer assim. Pessimista por quê? Lá em João, capítulo 11, versículo 16, se você puder, abra sua Bíblia. João 11, capítulo 11, versículo 16. Vai dizer assim: então Tomé, chamado Dídimo,
disse aos outros discípulos: vamos também para morrermos com ele. Bom, aqui nesse contexto é quando Jesus fica sabendo que o seu amigo chamado Lázaro morreu. E aí Jesus vai até esse lugar e imediatamente Tomé ele vai dizer: vamos também para morrermos com ele. Mas por que ele disse isso? Por que essa expressão? Bom, certamente ele teve essa expressão por causa da perseguição. E ele tinha aquele medo de ser apedrejado, vamos dizer assim. Por isso esse pessimismo aqui no versículo 16. Vamos lá, vamos imaginar um amigo seu. Pensa aí no amigo. Você tem algum amigo pessimista? É complicado ter um amigo pessimista. Tudo que você fala com ele, ele sempre olha para o lado negativo da coisa e nunca para o lado positivo. E é chato até mesmo de compartilharmos sonhos. Talvez o ponto negativo de Tomé seja o pessimismo aqui nesse versículo. A gente conhece um pouquinho dele, dessa figura, conhecemos ele com esse versículo. Esse cara é um cara negativo. Mas eu também identifico aqui uma pessoa com enorme devoção ao Senhor, uma pessoa que tem coragem. Por quê? Vamos para morrer com ele. Nós vamos. Independente do que aconteça, vamos estar juntos com o Senhor. Dentro disso, nós conhecemos um pouquinho sobre o caráter de Tomé. Mas os versículos que nós vamos analisar, lá em João capítulo 20, versículo 24 ao versículo 29, eu separo esses versículos em 3 partes. Em primeiro lugar, eu vejo um Tomé incrédulo, um camarada desconfiado, um camarada que precisa ver para crer. Você conhece alguém assim? Existem pessoas que só acreditam em algo que vê. Não, eu só vou acreditar nisso se eu ver com os meus olhos. Eu não vou acreditar no que você está falando, eu tenho que ver. Lá no versículo 24 e 25, olha o que diz: Tomé, chamado Dídimo, um dos 12, não estava com os discípulos quando Jesus apareceu. Os outros discípulos lhe disseram: vimos o Senhor. Mas ele lhes disse: se eu não vir as marcas dos pregos nas suas mãos, não colocar o meu dedo onde estavam os pregos e não puser a minha mão no seu lado, não crerei. Opa! Não basta para Tomé ver, ele também tem que tocar. Então você já vê que esse camarada, ele é o quê? Desconfiado. Difícil você passar a perna em Tomé. Vai passar a perna em Tomé. É complicado. Ele queria ver, mas ele queria também tocar. Então, na primeira parte desse versículo, eu vejo um Tomé incrédulo. Será que você é uma pessoa incrédula? Precisa ver para crer? Segunda parte desse versículo, desse texto que nós estamos lendo e analisando, eu vejo um confronto, um confrontamento. No versículo 26 e 27, vai dizer assim: uma semana mais tarde, os seus discípulos estavam outra vez ali, e Tomé com eles. Apesar de estarem trancadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. Até aí tudo bem, Jesus cumprimenta todos. E aí no versículo 27, Jesus ele vai dizer para Tomé o seguinte: coloque o seu dedo aqui, Tomé. Veja, eu ressuscitei. Tomé não queria somente ver, ele queria também tocar. No versículo 27 vai dizer assim: veja as minhas mãos, estenda a mão e coloque-a no meu lado, pare de duvidar e creia. Talvez isso foi um tapa na cara de uma pessoa que era incrédula, difícil de acreditar, porque ele é confrontado por quem? Por Jesus. Talvez nessa noite o Senhor vai confrontar você também com a verdade, com aquilo que Ele tem para a sua vida. E em terceiro lugar, analisando essa passagem, eu vejo um Tomé crente. Um Tomé que acredita naquilo que ele viu. Versículo 28 e 29 vai dizer assim: disse-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu.
Aqui está a maior prova que Tomé acredita naquilo que ele está vendo. E hoje em dia, será que existem Tomés no século 21? Será que existem pessoas semelhantes a Tomé? E é sobre isso que eu quero falar nessa noite. E eu tenho 4 pontos para abordar com todos vocês que aqui estão. Vamos lá. Analisando a atitude de Tomé, eu vejo os Tomés do nosso dia a dia. O pior Tomé é aquele que confia em muitas coisas, menos em Deus. Essa é a primeira característica dos Tomés dos dias atuais. O pior Tomé é aquele que confia em muitas coisas, menos em Deus. Nós vemos um Tomé incrédulo, que tem dificuldades para crer. Nos dias atuais, eu tenho pessoas que confiam em muitas coisas, menos em Deus. E aí eu convido você, se quiser abrir sua Bíblia, mas será projetado. Lá no Salmo 62, verso 10, vai dizer assim: não confiem na extorsão, nem ponham a esperança em bens roubados. Se as suas riquezas aumentam, não ponham nelas o coração. Lá no Salmo 20, verso 7, também vai dizer: alguns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor nosso Deus. Trazendo para a linguagem atual, para a linguagem nossa aqui, alguns confiam em status, alguns confiam em ter dinheiro, alguns confiam em ter o melhor carro, a melhor mulher, o melhor homem, várias coisas que o mundo oferece. Alguns se apoiam nisso, mas não se apoiam em Deus. Aí está o erro da nossa sociedade atual. É por isso que tudo está indo mal. Por quê? Simplesmente as pessoas do dia atual colocam a sua confiança naquilo que vai passar, aquilo que é passageiro. Deixa eu perguntar uma coisa: quando você morrer, você vai levar o seu carro? Quando você morrer, você vai levar os seguidores do seu Instagram? Quando você morrer, você vai levar o seu celular? Quem você é aqui na terra, em termos profissionais, você vai levar isso? Não. Alguns se apoiam nisso, e o pior Tomé é aquele que se apoia exatamente nessas coisas. Aí está o nosso erro. Não seja um tipo de pessoa que se apoia em bens materiais, mas sim busque se apoiar em Deus. O salmista vai dizer assim: mas nós confiamos no nome do Senhor nosso Deus. Nós confiamos no Senhor. Há uma frase que vai dizer o seguinte: confiar em Deus é o ato de caminhar sobre as águas e não se afundar. É algo que é pela fé. É você caminhar crendo na provisão do bom pastor. Muitos conhecem o Salmo 23. Conhecem de cor. Mas será que você acredita de fato no Salmo 23? Certa vez, um homem, um equilibrista, ele foi se equilibrar numa corda de um lado do monte até outro. E ele sempre ia de um lado até o outro, e quando ele chegava até a sua parte final, todas aquelas pessoas o ovacionavam, o aplaudiam, gritavam o seu nome, havia reverência por aquele homem, porque as pessoas admiravam o que aquele homem fazia. Esse equilibrista ficou famoso por causa dos seus feitos. Toda vez ele fazia isso, passava se equilibrando, e as pessoas no final o aplaudiam. Certa vez ele olhou para uma das pessoas que estavam com enorme devoção pelo seu nome, e ele disse o seguinte: olha, eu vou pegar um carrinho de mão, e eu quero que você vá comigo até o outro lado. Eu vou equilibrando, e certamente vai tudo ficar bem. Aquele homem com enorme devoção, aquele equilibrista, que fazia enormes feitos, ele disse: opa, aí não. Eu admiro o que você faz, mas aí já é demais. Eu não vou entrar nesse carrinho de mão aí com você.
Aí aquele equilibrista disse o seguinte: olha, você não acredita, você não está me ovacionando, dizendo que eu era incrível. Ele disse: certamente, eu acredito que você é incrível, mas eu não confio em você a ponto de subir nesse carrinho de mão e ir até o outro lado com você equilibrando. Muitas das vezes nós somos assim para com Deus. Acreditamos que Deus é incrível, sensacional, que os seus feitos são grandiosos, que Deus é tudo. Essa é a expressão mais usada. Você vai perguntar assim para uma pessoa: quem é Deus? Deus é tudo. Mas nós não confiamos a ponto de subirmos o carrinho de mão e Deus tomar conta de nossas vidas. Esse é o nosso problema. Nós confiamos em muitas coisas, menos naquele que dirige, sustenta todo o universo. Então, o pior Tomé, esse é o primeiro ponto que eu gostaria de destacar nessa noite. O pior Tomé é aquele que confia em muitas coisas, menos em Deus. Pare de confiar em coisas, bens materiais, status, isso não importa. Coloque como centro da sua vida o Senhor, é isso que importa. O segundo ponto que eu gostaria de destacar nessa noite é que o pior Tomé é aquele que conhece a palavra de Deus, mas não crê nela. Em Hebreus capítulo 11, versículo 1, será projetado na tela também, diz assim: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. O que faltou para Tomé? Exatamente isso, a fé. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. A base do cristianismo é justamente a fé. Lá em Hebreus capítulo 11, versículo 6, vai dizer assim: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Ou seja, sem fé eu não consigo agradar a Deus. É impossível você agradar a Deus sem fé. Quando você vai buscar ao Senhor, uma coisa de suma importância: a sua fé. Acreditar que o Senhor está ouvindo você. Acreditar que aquilo que o Senhor diz é verdade. No contexto atual, as pessoas não têm acreditado naquilo que a palavra diz. O pior Tomé é aquele que ouve sermões todo domingo, mas não acredita na eficácia da palavra, não acredita no poder da palavra. E a Bíblia é clara: sem fé não é possível agradar a Deus. Não há possibilidade de você agradar a Deus sem acreditar. E a Bíblia vai dizer ainda: pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Ato de buscar ao Senhor também é de suma importância. Moody vai dizer o seguinte: as Escrituras não foram dadas para aumentar o nosso conhecimento, mas para o quê? Para o quê? Mudar a nossa vida. A Bíblia ela foi dada justamente para mudar a sua vida. Só que existe um grande trajeto entre eu saber isso e eu praticar isso, trazer isso de fato para a minha vida. Eu posso conhecer a palavra, mas ela não muda em nada a minha vida. Por que não muda? Porque eu não pratico. Pessoas conhecem, ouvem falar sobre Deus, mas por que a vida dessas pessoas não muda? Pensa aí, por que a vida dessas pessoas não muda? Existem pessoas que falam: Deus é maravilhoso, a Bíblia é fantástica, é um livro sensacional, é um livro incrível. Mas por que a vida dessas pessoas simplesmente não muda? Continuam afundados na tristeza, guardam mágoas em seu coração, continuam afundados no pecado. Por que não muda? Sabe por quê?
Porque o Deus da palavra ainda não faz parte da sua vida, do seu interior. Quando Deus, Ele fica no centro da sua vida, as coisas começam a mudar. As coisas começam a mudar em todos os âmbitos da nossa vida quando nós colocamos Deus no centro. Só que isso é de tamanha dificuldade na vida do ser humano, porque nós temos a mania de ficarmos com o controle em nossa mão. E aí está o problema. Ficarmos com o controle da nossa mão e não entregarmos ao Senhor. Dizemos o seguinte: Senhor, o Senhor está no centro da minha vida, eu coloco o Senhor aqui, ó. Só que nas decisões mais importantes da nossa vida, o que nós fazemos? Senhor, dá licença, que eu vou tomar as decisões. Esse é o nosso problema. A gente lê a história de Tomé, vemos a história de Tomé, e cometemos certamente os mesmos erros, de forma similar. Tomé, ele falhou em não acreditar na ressurreição de Jesus, quando na verdade os discípulos já tinham dito: Tomé, Jesus ressuscitou, nós vimos ele. Mas Tomé não. Tomé não acreditou no que os seus irmãos estavam dizendo, no que os discípulos estavam dizendo. Tomé se apoiou naquilo que ele tinha com ele, naquilo que ele acreditava. E aí ele acabou se dando mal. Ele falhou em relação à sua fé. Anteriormente, Jesus já havia dito, lá em Mateus capítulo 20, versículo 17 ao 19, convido você a abrir sua Bíblia. Mateus capítulo 20. Versículo 17 ao 19. Jesus, ele acompanhou os 12 discípulos, e a todo momento ele orientava esses homens da melhor maneira. Jesus certamente é o melhor mestre, é por isso que ele é justamente quem pode dirigir a sua vida. Jesus já tinha dito aos seus discípulos tudo o que haveria de acontecer com ele. Enquanto estava subindo para Jerusalém, Jesus chamou em particular os 12 discípulos e lhes disse: estamos subindo para Jerusalém. O Filho do Homem será entregue ao chefe dos sacerdotes e aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos gentios para que zombem dele, os açoitem e o crucifiquem. No terceiro dia ele ressuscitará. E a Bíblia vai dizer que os 12 estavam presentes. Tomé estava presente ou não? Estava. Tomé ouviu. Jesus disse para Tomé: eu vou ressuscitar. No cristianismo nós aprendemos que a fé é algo crucial para nós. As pessoas em Hebreus capítulo 11 nem sempre foram boas. Por exemplo, Noé, ele excedeu-se na bebida algumas vezes. Lá em Gênesis capítulo 9, versículo 21, você pode observar isso. Abraão, dito pai da fé, mentiu a respeito de sua esposa. Lá em Gênesis capítulo 12, versículo 13, você pode observar isso também. Ele mentiu para se proteger. Contudo, esses pecadores não foram salvos com base em sua vida perfeita, mas pela fé nas promessas de Deus. A fé é o fundamento da esperança. A fé é o fundamento da esperança. A forma como entendemos a criação, conforme Hebreus capítulo 11, versículo 3. E a base da adoração também chama-se fé. A fé também é a base da adoração. Existe uma frase que vai dizer assim: ter fé é acreditar naquilo que você não vê. Ter fé é acreditar naquilo que você não vê. A recompensa por essa fé é ver aquilo em que você acredita. Ter fé é acreditar naquilo que você não vê. A recompensa por essa fé é ver aquilo em que você acredita. Certa vez um estudante
de teologia perguntou ao seu professor, professor, qual é o melhor livro a respeito de fé? Aquele professor, de forma sábia, respondeu: o melhor livro a respeito de fé que você pode ler chama-se Bíblia. A Bíblia é o melhor livro a respeito da fé que você pode ler. Se você ama Jesus, se você ama o Senhor, primeiramente, busque ouvir aquilo que Ele quer falar com você. Como eu consigo ouvir aquilo que o Senhor quer falar comigo, Gabriel? É simples, há um livro onde Deus fala conosco. Deus fala conosco através da palavra, e nós falamos com Ele através da oração. Então, o segundo ponto que eu destaco nessa noite, que eu falei aqui, o pior Tomé é aquele que conhece a palavra de Deus, mas não crê nela. Tem muitas pessoas que estão ouvindo, que voltam para casa e seguem na mesma, porque não crê nela. Qual é a melhor prova que você crê em algo? Quando você pratica. Certa vez uma senhorinha de idade, sempre reclamava com o pastor que estava com problemas financeiros. Pastor, sou André, estou com problema financeiro. E aí o pastor André sempre orientava aquela senhora a respeito de algo. Olha, senhora, você vai ler Mateus 6,33. E aquela senhora ia para casa. Na semana seguinte, aquela senhorinha falava de novo para o pastor: pastor, estou com problema financeiro. E o pastor sempre dizia a mesma coisa. Querido, você vai ler Mateus capítulo 6, versículo 33, está aí a resposta. E aquela senhora ia para casa de novo. Senhora teimosa, não sei se tem gente teimosa assim aqui, espero que não. Aquela senhora voltava na semana seguinte, dizia: pastor, estou com problema financeiro. O pastor sistematicamente falava: leia Mateus 6,33. Até que um belo dia, o pastor resolveu perguntar: senhora, você está lendo Mateus capítulo 6, versículo 33? Aquela senhora sem graça disse: não, pastor. E aí ele pegou aquela Bíblia, e lá em Mateus 6,33 ele tinha colocado um dinheiro para aquela senhora. O problema é que nós não praticamos aquilo que ouvimos. Entra aqui, e sai aqui. Ouvir um sermão num domingo é importante? Sim. Mas mais importante ainda é chegar na segunda-feira e colocar em prática aquilo que você ouviu no domingo. A vida só muda se você resolver mudar algo. Terceiro ponto que eu destaco nessa noite. Terceiro ponto, o pior Tomé é aquele que sabe que há milagres feitos por Deus e mesmo assim não crê nele. Lá em João capítulo 20, versículo 30, abra sua Bíblia novamente, vai lá para João capítulo 20, versículo 30, João 20, 30, vai dizer assim: Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais milagrosos que não estão registrados neste livro. João, ele vai relatar isso aí, Jesus, ele realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais miraculosos. Ou seja, Tomé viu outros milagres de Jesus? Sim ou não? Só que Tomé aqui, ele falhou em acreditar. Ele já tinha visto Jesus realizar tantos milagres, tantos feitos, só que ele teve um problema em relação à sua fé. E isso o atrapalhou. Há pessoas que não conseguem enxergar feitos pequenos que são realizados pelo Senhor diariamente. Talvez você reclama da sua vida, mas Deus tem operado em nossas vidas nas pequenas coisas, e essas pequenas coisas passam despercebidas. Um exemplo: se você tem uma roupa, Deus providenciou essa roupa. Se você tem um trabalho, Deus te deu esse trabalho.
E aí às vezes a gente reclama de tantas coisas, que Deus se esqueceu de nós, só quando na verdade tem pessoas que não têm um alimento sequer. Uma professora na sua sala de aula pediu aos seus alunos o seguinte: olha, eu quero que vocês escrevam as 7 maravilhas do mundo. E aí aqueles alunos escreveram as 7 maravilhas do mundo: Paris, as torres qual o nome agora? As pirâmides do Egito. As pirâmides do Egito. E aí o outro ia escrevendo outra coisa, Londres. Outro escrevia outra coisa. E iam escrevendo essas coisas. Só que tinha uma menina quietinha lá no fundo. E aí aquela professora foi até aquela menina. E aí aquela professora perguntou o seguinte: o que você escreveu na sua folha? Quais são as 7 maravilhas para você? Ela estava com muita dúvida se a professora iria aceitar as suas respostas. Ela colocou o seguinte: professora, eu acho que as 7 maravilhas do mundo são o seguinte: ver, ouvir, tocar, saborear, sentir, rir e amar. Essa menina simplesmente viu as pequenas coisas como as maravilhas. Deus tem feito muitas coisas nas nossas vidas, certamente. Deus é misericordioso, e mesmo que você não declare que ama o Senhor ou vive uma vida para o Senhor, Deus tem trabalhado, tem cuidado de você. E é nas pequenas coisas que a gente consegue enxergar o cuidado de Deus conosco. Deus, Ele não se esqueceu de você, em hipótese alguma. Você não está de lado, não. Deus ama a todos. E Ele espera receber esse amor também da sua parte. E a melhor forma de você demonstrar o seu amor é crer que Ele é o único suficiente Salvador e entregar a sua vida para Ele. Essa é a melhor prova de amor que você pode dar ao Senhor. Existem feitos que são realizados diariamente por Deus. Deus está fazendo. Deus não parou de agir. Você acha que na pandemia Deus não estava no controle? Deus está no controle de tudo. A todo momento Deus está no controle. Olhe para as pequenas coisas e veja Deus agindo. Certamente você fortalecerá a sua fé. Último ponto que eu gostaria de destacar nessa noite: o pior Tomé é aquele que ouve sermões, mas não aceita Cristo. Lá em João capítulo 3, versículo 18, diz assim: quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Lá em João capítulo 5, versículo 24, diz assim: eu lhes asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me condenado, mas já passou da morte para a vida. O pior Tomé é aquele que ouve sermões todo domingo, mas ainda continua resistindo a aceitar Jesus. É aquele que talvez acredita nos sermões que são pregados, talvez você vai acreditar naquilo que eu estou falando. Só que o problema é, você fica com medo de tomar uma decisão. E quando você não toma uma decisão, você já tomou uma decisão. Lá em Apocalipse capítulo 3, versículo 20, vai dizer assim: eis que estou à porta e bato. A todo momento o Senhor está batendo a porta do seu coração. Mas compete a você ouvir. O versículo vai dizer assim: se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. O Senhor está tocando, batendo na porta do seu coração a todo momento. Batendo a todo momento. E compete a você abrir a porta do seu coração. Um dia eu abri a porta do meu coração. Foi quando eu tinha 9 anos que eu abri a porta do meu coração para Jesus. Durante toda a minha adolescência, eu sempre segui a Jesus. Minha juventude, segui a Jesus. E pretendo continuar assim. Você pensa que eu não fui esnobado na escola? Porque eu não bebia? Porque não gostava de falar bobagem? Claro que fui. Mas eu nunca liguei para isso.
Porque um dia eu tomei uma decisão. A decisão que eu tomei foi de aceitar Jesus. Um sermão certa vez falou ao meu coração e eu decidi, opa, eu não quero mais aquilo que é de errado. Certa vez um jovem da igreja que eu liderei a juventude lá em Ubá, camarada era viciado em drogas. Ele um dia aceitou Jesus. E aí o meu pastor, o pastor anterior que eu tinha, o pastor Jeová disse assim: Gabriel, toma conta desse camarada. O nome dele era Mateus. Tomei conta dele. Cara viciado em drogas. Ele largou tudo por causa de Jesus. Talvez a sua decisão, pessoas vão tomar a sua decisão. Claro, vai acontecer isso. Você acha que o diabo vai te deixar tranquilo se você tomar uma decisão por Cristo? Não vai. Só que é necessário um sacrifício. O Mateus, ele teve que largar o que ele gostava, gente. Mateus, ele gostava de festa, mas ele decidiu largar. Eu tenho um amigo chamado Ramon. Na época de escola eu chamava esse amigo toda vez para a célula, para a igreja. Ramon sempre me dava desculpa que não podia, que estava trabalhando, que não podia, não tinha tempo. Até que certa vez eu carreguei ele bêbado para casa, triste. Após a formatura do ensino médio, eu continuei insistindo com ele. E ele hoje é secretário da igreja, trabalha na igreja, mudou a sua vida. Jesus muda a vida. Só não acredita quem não quer. Jesus muda a vida. Não importa como você esteja, Jesus muda a vida. Jesus mudou a vida de várias pessoas e tem mudado. Basta você querer. O pior Tomé é aquele que não acredita nisso que eu estou falando. Jesus pode mudar a sua vida. Tomé, ele precisou ver e tocar para crer na ressurreição de Jesus. Mas felizes somos nós que não vimos e cremos no Senhor. Lá em João capítulo 20, versículo 29, Jesus vai dizer assim, porque me viu, você creu, Tomé? Felizes os que não viram e creram. Um sábio, certa vez foi testado por um discípulo. Seu discípulo pegou um passarinho e fez o seguinte: eu vou levar lá para o meu mestre, e eu vou perguntar ao meu mestre se esse passarinho está vivo ou está morto. Se ele disser está vivo, eu vou lá e vou apertar e vou matar aquele passarinho. Se ele disser está morto, eu vou abrir minhas mãos e vou mostrar para ele que está vivo. E aquele discípulo foi até o seu mestre. Ele disse: bom mestre, você sabe o que estão em minhas mãos? E aquele mestre lhe disse: olha, o senhor está com um passarinho. E aquele discípulo esperto lhe perguntou o seguinte: mestre, esse passarinho está vivo ou está morto? E aquele mestre sábio respondeu: olha, depende de você. Sabe o que eu aprendo com isso? Que a sua vida, a morte ou a vida, depende de você. Se você olhar para aquilo que é passageiro, você vai perder a sua vida. Aquilo que é mais importante, por causa de algo passageiro. As coisas de hoje vão passar. Tomé, ele pensou o seguinte: a morte é o fim. Por isso ele não acreditou. Jesus ressuscitou? Claro que não, a morte é o ponto final na vida do ser humano. Só que a morte não é o fim. Eu tenho uma pergunta para você. Eu gostaria que você olhasse para dentro de si. Talvez você pense em tantas coisas do dia atual, tantos sonhos a realizar, mas se você morrer amanhã, e aí? O ponto final da sua história será morte ou vida? O que adiantou? Tudo aquilo que ficou para trás, tudo aquilo que você fez, adiantou em quê? Se você tem plantado coisas boas, se você tem plantado a presença do Senhor na sua vida, você vai colher vida. Eu não tenho medo de morrer. Eu só não quero, mas eu não tenho medo de morrer. Mas se eu morrer, eu tenho certeza que não vai ser o fim para mim, em que eu não vou sofrer. Convido você a colocar-se de pé.
Hoje você fará uma escolha de ser ou não ser o pior Tomé. Mais um sermão entrou na sua vida. O que você mudará em sua vida? Tomé, quando teve seus olhos abertos, ele viu: opa, estou fazendo algo errado. Ele diz o seguinte: Senhor meu e Deus meu. Ele reconhece que ele está diante do seu Senhor. E eu quero que você se lembre sempre que o pior Tomé é aquele que confia em muitas coisas, menos em Deus. O pior Tomé é aquele que conhece a palavra de Deus, mas não crê nela. O pior Tomé é aquele que sabe que há milagres feitos por Deus e mesmo assim não crê nele. O pior Tomé é aquele que ouve sermões, mas não aceita a Cristo. O pior Tomé é você, se você não se render a Jesus nessa noite, porque Jesus quer mudar a sua vida. Eu não sei se você é um cristão, uma pessoa que frequenta aqui rotineiramente, mas Jesus quer mudar a sua vida se você vive uma vida meramente religiosa. Jesus quer mudar a sua vida. A religião não vai salvar. O que salva chama-se Jesus Cristo. Em hipótese alguma, Deus quer olhar para você como inimigo dele. Como assim inimigo do Senhor? Romanos capítulo 5, versículo 1, diz que tendo sido, pois, justificados por Cristo, temos paz com Deus. Nós só temos paz com Deus por causa de Jesus Cristo. Ou seja, quem se opõe a Deus, quem não está a favor de Deus, está contra Ele. A ira de Deus permanece sobre ele. Lá em João capítulo 3, versículo 36, há um versículo fantástico e eu fecho com ele. Quem crê no Filho tem a vida eterna, mas quem rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Quem crê no Filho tem a vida, quem não crê, a ira de Deus permanece sobre ele. Hoje o Senhor está fazendo um convite para você: venha, creia, e eu vou mudar a sua história, eu vou mudar a sua vida. Para de segurar o livro da sua vida com você e entrega para Deus neste momento. É isso que Deus quer. E eu convido você a fechar os seus olhos e orar, falar com Deus nessa noite. Deus, obrigado por essa noite, obrigado pelo teu cuidado sobre as nossas vidas. Pai, o Senhor falou com cada um que aqui está, Deus. Compete a cada um mudar a sua vida, Deus, sua maneira errada de viver, olhar para dentro de si, Deus. Deus, ninguém está tão sujo que não possa ser limpo pelo Senhor. Nada é impossível para o Senhor, Deus. O Senhor mudou vidas, ainda continua mudando vidas, Pai. E que não possamos ver Tomés falhando nessa área, na área da fé, nos dias atuais, Senhor. Cuide de cada um que está aqui. Nos abençoe e nos guarde. Em nome de Jesus. Amém. Eu agradeço a oportunidade. E volto a palavra para o pastor.